Olá a todos, tudo bem? Hoje, como a gente vai iniciar, ou já iniciou essa parte de comunicação oral e escrita, então nessa componente a gente vai trabalhar muito mais escrita e também muito mais, a gente falaria muito, debateria muito, iria para a prática, comunicação, pesquisas, tudo isso na prática. Mas infelizmente aconteceu essa questão do coronavírus, né? Mas eu vou trazer uma aula para vocês palestrada. Então, há uns alunos que estão no curso superior e precisam de hora-aula, por favor, depois me avisa, porque esse assunto que eu estou trazendo agora, ele também é uma palestra. Então, ele ficaria em torno de umas 2 horas de aula, né? Então, praticamente de 1 a 2 horas. Então, quem quiser um relatório ou algum certificado comprovando que participou dessa aula como palestra, porque essa também é uma palestra, aula e palestra, pode entrar em contato comigo e pedir uma declaração para você ganhar horas-aulas, ok? Beleza, poder da comunicação. Vamos entrar em alguns detalhes. Medo. Vamos bater muito na tecla do medo. Por quê? Trouxe uma frase assim, ó: uma criança no ventre da mãe tem medo de ser abandonada. Mas como assim, professor? De acordo com a psicologia, até alguns estudiosos falam assim: nossa, toda criança ela já começa a ter um conhecimento do que é medo dentro da barriga da mãe, porque ela pode ter medo de ser expelida de forma, como pode dizer, para não causar um transtorno de algumas pessoas. Aborto, né? Mas isso aqui é mais por um lado filosófico, é só para a gente pensar um pouquinho, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que identificar o que é comunicação. Comunicação é o que a gente já vem falando há muito tempo. O que é comunicação? Em latim, do comunicatio, compartilhar algo, tornar comum. Toda comunicação, ela só existe porque a gente quer tirar alguma coisa da nossa cabeça, colocar na boca e da boca transferir para alguma outra pessoa. Então, toda comunicação, ela vai iniciar porque a gente quer compartilhar algo. O que é compartilhar algo? Tornar um assunto comum. Por exemplo, você vai compartilhar comigo o que aconteceu durante a sua quarentena. Então, é algo íntimo que está na sua mente, mas quando você começar a abrir a boca e começar a falar, você está colocando isso como algo comum, que vai ficar mais simples, direto a mim. O que você está falando se a gente estiver perto de outras pessoas, você está tirando algo que é íntimo, algo que é particular e compartilhando com todo mundo, né? Mesma coisa de uma ideia, por aí vai. O ser humano como único revolucionário da linguagem, poder dos símbolos e sem entendimento, sem comunicação. Esses 3 pontos seguintes, por exemplo, como o ser humano como o único revolucionário da linguagem, significa que nós temos o poder da língua. Nós podemos nos comunicar, criar formas novas de comunicação. Isso, como estamos utilizando agora o computador gravado, essa aula gravada, ou independentemente de uma live, independentemente do e-mail, o que for, é uma nova forma revolucionária da linguagem, porque criamos essa forma de nos comunicar. O poder dos símbolos, que é uma letra, que é, por exemplo, um emoji. Vamos pegar um exemplo do emoji. O emoji, há um tempo atrás, por exemplo, se eu escrevesse para vocês, deixa eu pegar um slide aqui, se eu escrevesse uma mensagem para vocês, vocês recebessem assim, ó: gosto de você. É um exemplo. Eu estou mandando para minha esposa: gosto de você. Aí ela receberia essa mensagem, ela fala assim: nossa, mas que seco. Por quê? Na mensagem ou na escrita, o símbolo, muitas das vezes eu não consigo passar a expressão correta, eu não consigo passar o meu sentimento. Então, automaticamente, as pessoas criaram emojis. Esses emojis, nossa, que emoji feio. Esses emojis fazem que as pessoas entendam ou se aproximam do seu sentimento, do sentimento que você está tentando passar através daquela palavra.
ou daquela frase. Então, automaticamente, os seres humanos têm vindo há uns séculos atrás melhorando a comunicação de uma forma surpreendente, que outros animais seriam impossíveis. Aí eu falo assim: sentimento sem entendimento, sem comunicação. Mas fala assim, professor, mas por que sem entendimento não tem comunicação? Por exemplo, não tem como nós nos comunicarmos se vocês não estiverem me entendendo. Porque às vezes é difícil entender, mas fala assim, nossa, mas como que eu posso entender esse cara? Automaticamente você tem outras ferramentas. Nós, professor, por exemplo, como a retórica. Professor, eu não estou entendendo. O senhor poderia explicar? Óbvio, eu entraria em contato, tentaria colocar esse assunto dentro de uma linguagem que você particularmente entenderia. Mas se eu não entendo, se não há comunicação, se não há entendimento dos meus pensamentos na sua mente, nós não estaríamos coerentes, não estaríamos em sintonia. Automaticamente não haveria uma comunicação adequada. Aí a gente falou também sobre emissor, mensagem, receptor, que a gente automaticamente chegaria a você de novo. Igual aqui. Você é um emissor, eu estou sendo um emissor de uma mensagem que é a explicação sobre o que é comunicação. Aí chega para você, você entende o que eu estou falando, aí em uma atividade, por exemplo, você me dá o feedback do que eu falei, que você entendeu o que eu disse. Então, esse é o processo de comunicação. Agora eu vou pular umas coisas aqui que não é necessário, mas vamos entrar nesse ponto aqui. Medo e ansiedade. Há 6 anos, 6, 7 anos, eu trabalho como comunicador, professor e etc. Já errei bastante, erro, porque somos seres humanos, e tenho medo também. Principalmente quando eu vou falar para mais de 60 pessoas, 50 pessoas. Para alguns, isso é normal, mas eu não consigo falar assim, nossa, o professor Jean, ele nunca vai ter medo. Todo professor ou toda pessoa que diz ele não tem medo de falar em público, você pode esperar que ele vai falar alguma asneira. Quando a pessoa ela tem medo, o medo não é de total destruição. O medo ele é como se fosse um freio que vai te freando para você saber o que você vai falar ou não. Principalmente quando eu vou falar sobre religiosidade, eu tenho que colocar um pé no freio, porque eu posso causar algum desconforto, principalmente em sala de aula e por aí vai. Mas vamos lá começar um pouquinho a falar sobre medo. O que é medo? Eu vou entrar esse assunto de medo porque ele influencia na comunicação. Por que as pessoas têm medo e ansiedade? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esse assunto. O medo, ele é gerado, muitas das vezes, pelo irreal. O que é irreal? Às vezes a gente tem medo das coisas que nunca aconteceram. Medo de coisas que jamais iriam acontecer. A gente tem medo do medo das pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu tenho medo de falar em público porque um dia eu passei por isso e as pessoas me vaiaram. Aí automaticamente você pega aquela experiência negativa do seu colega e coloca como se fosse sua e você fica com medo do medo dele. Ou você vê uma outra pessoa passando pela mesma dificuldade ou mesma experiência e você fica também com medo do irreal. Beleza, do medo dela. Agora a gente segue e eu falo assim para vocês. Essa aula eu vou dividir em alguns pontos, tá? Eu vou dividir em 2 aulas. Essa aula de hoje e a aula de semana que vem, porque é uma aula muito extensa. Então vai ter uma continuidade, ok? Causa muitas das vezes do medo. O medo, ele é causado muitas das vezes pelo estranho, pelo desconhecido. Poxa, se você nunca apresentou para mais de 50 pessoas, automaticamente aquilo é desconhecido para você. Você nunca apresentou daquela forma. É igual o primeiro dia de trabalho.
a gente fica com medo, porque é a primeira vez que a gente está indo para um trabalho. Então, automaticamente, você não conhece o ambiente que você está. Então, você vai ter medo, ou simplesmente ansiedade para saber o que vai acontecer. Mas, muitas das vezes, esse medo é causado por uma chamada Windows Killer, ou janela assassina. Todas as vezes que você pensa em algo que te dá medo, só vem aquilo na sua cabeça. Vamos fazer um exercício aqui, mesmo à distância. Espero que você faça também. Feche o seu olho. Após fechar o seu olho, você vai imaginar agora você com 5 anos de idade, creio que muitos não vão lembrar, 6 anos de idade até 10 anos de idade. De 5 a 10 anos de idade, me diga, ou melhor, imagine um momento de felicidade. Se você conseguir imaginar, agora imagine outro. Agora, imagine o seu maior medo, ou o que te trouxe medo, uma experiência negativa de 5 a 10 anos de idade. Note que foi muito mais fácil você lembrar do que te dá medo, do que te deixa ansioso. Sabe por quê? A janela Windows Killer é aquela janela que automaticamente você mal pensou, já vem na sua mente. E quando você tenta lembrar de alguma coisa boa, você tem que parar, pensar, ver se é isso mesmo, demora muito tempo. Mas quando você pensa em algo ruim, ele automaticamente vem na sua mente, porque ele já está pronto para te atormentar. Por isso que muitas das vezes nós ficamos em estado de alerta. Por quê? Essa janela killer, ela está como se fosse, por exemplo, nosso primeiro pensamento. É o nosso primeiro pensamento quando eu libero um gatilho com a palavra qual é o seu medo. Automaticamente vem isso na sua mente. Ou uma experiência negativa que te gera ansiedade ou que te gera medo. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, professor, mas o que tem isso a ver com o medo de falar em público ou de comunicação? Eu estou falando como um todo, o que leva o medo e a ansiedade. Estou falando dentro da área de comunicação. As pessoas ficam com tanto medo de falar em público. De 9 a cada 10 pessoas que eu tento auxiliar, sempre falo que tento porque isso é gradativo. Tento tirar o medo de falar em público. Tirar não, tento fazer que elas dominem o medo de falar em público. A maioria tem medo disso aqui, ó, do irreal. Aí eu sempre digo, olha, calma. Já aconteceu alguma coisa com você que você passou por uma experiência que te fez ficar com medo, ou medo de falar em público? Não. Mas por que você tem medo de falar em público? Aí eu descobri uma coisa. As pessoas têm medo não de falar em público. As pessoas têm medo da reação ou do que as pessoas que estão no público vão falar sobre ela. Aí automaticamente, quando ela erra uma palavra, vai gerando uma experiência traumática, porque as pessoas vão rir do erro dela e aquilo vai ficar na mente. Automaticamente ele vai começar a gerar um pessimismo. Ah, professor, não vou conseguir falar em público. Não, professor, não vai dar certo. Eu sou ruim, professor. Nossa, professor, não vou conseguir chegar a lugar nenhum porque eu não sei falar em público. Aí automaticamente começa assim, ó. Ai, professor, não, eu quero desistir dessa vida porque... Ah, não, eu não sirvo para nada, nem para falar bem eu sirvo, professor. Isso eu me deparo a cada turma que eu entro na sala de aula. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu já vivi e eu já treinei pessoas que passaram por isso aqui. Não chegou a esse ponto. Esse ponto só chega quando não é descoberto aqui. Já perdi pessoas aqui? Graças a Deus nunca. A depressão, ela só vai se tornar um suicídio quando a pessoa não quer mais viver com aquele medo, com aquela ansiedade, com aquele pessimismo. O medo, as pessoas que pasmem, as pessoas que se suicidam, elas não querem morrer.
Elas querem acabar com o medo ou a dor. Quando chega, olha, lembrando que eu estou falando de comunicação, mas serve para muitos outros assuntos. A depressão, ela é tão profunda no ato da comunicação, porque quando a pessoa chega nesse ponto, ela se fecha. Há um cadeado, deixa eu tentar desenhar um cadeado aqui. Há um cadeado na comunicação dela. Ela se tranca que automaticamente ninguém consegue acessar o pensamento dela. Quando ela tranca esse medo e ela não compartilha na comunicação, ela vai explodir a qualquer momento. Muitas das vezes, quando eu entro nesse lado de medo de falar em público, às vezes é algo tão simples, que simplesmente era: vamos, você consegue. Pronto, era motivação. Ou, olha, tenta respirar. Era saber como seria ou como fazer para tentar burlar o medo dela, a ansiedade, como todos têm ansiedade. Ou simplesmente: olha, eu também fico assim, vamos juntos vencer. Poxa, ele também é, então eu não sou o único. Algumas vezes as pessoas pensam que o medo dela só ela sente. Muitas das vezes as pessoas não conseguem ser empáticas e ver que outras pessoas também passam pelo ponto. Então, quando as pessoas erram numa apresentação, muitas das vezes eu tenho que ficar tranquilo, porque eu já errei várias vezes. Em vez de falar assim: nossa, mas é péssimo, eu prefiro falar: olha, já tentou de outra forma? Isso acontece, calma, porque eu sei como que é estar no local, no lugar dessa pessoa. Mas vamos lá. De acordo com Pedro Pan Neto, que ele é pesquisador e psiquiatra na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, uma pessoa exposta a eventos traumáticos aumenta a chance de desenvolver um problema de saúde mental. O estresse é muito subjetivo, que é variado, e tem relação com vulnerabilidade de cada pessoa. Exemplo, tem pessoas que não têm medo de falar em público, têm ansiedade. Tem pessoas que têm esse medo, que não, só de falar em público ela já desmaia. E tem pessoas que, quando não falam em público, ela fica ansiosa, as mãos tremem, o cérebro entra em colapso, dá o famoso branco, as mãos ficam geladas, a boca seca. Isso é tranquilo. Mas o medo já entra em pavor. Talvez alguma coisa aconteceu. E é onde a gente tem que, quando a gente vai entrar em comunicação, a gente tem que entender o que aconteceu para você chegar naquele ápice. E aí a gente vai vencendo cada etapa. Beleza. Aí vamos começar a falar um pouquinho sobre fobia. Tem pessoas que só de falar: vamos fazer uma apresentação, ela fica com medo. Mas o que é medo? O que é fobia? Fobia é medo do medo. Então tem pessoas que não têm medo de falar em público, tem fobia. Só de falar assim: nossa, eu tenho que falar em público, aquele povo olhando pra mim, o povo feio olhando pra mim, eles vão me julgar. Nossa, minha roupa, será que meus dentes estão legais? Não, será que nossa, eu não sei, será que... Automaticamente você vai começando a gerar uma fobia tão grande, você começa a perder o ar, e quando você chega nesse ponto, você deixou que algo lá atrás que você viu ou viveu dominasse você. Então é quando chega nesse ponto, realmente é um tratamento mais voltado psicologicamente, né? Medo que ainda não aconteceu. A fobia, a gente tem medo do que algo que vai acontecer, o que pode acontecer. Então quando eu falo: vocês vão fazer uma apresentação para 5 pessoas, meu Deus, nossa, quem será? Nossa, elas vão me julgar. Nossa, automaticamente você está pensando a longo prazo, você errando lá na frente, você se decepcionando lá na frente. Muitas das vezes isso não acontece. E quando isso não acontece, o seu cérebro libera: opa, não aconteceu o que eu imaginava. Então eu venci uma etapa da minha fobia. Beleza. Reação do corpo quando começa a ter esse medo. Quando eu sei que vocês estão com medo, o cérebro, ele libera adrenalina, então você não consegue parar quieto. O coração pulsa mais forte. Muitas das vezes eu percebo a camiseta de muitas pessoas pulando quando o coração está disparado.
Aí eu já fico preocupado. Essa pessoa pode começar a dar uma taquicardia. Falta de ar. A pessoa fica assim, ó. Meu nome é Jean. E isso vai gerando uma reação no corpo, que as mãos começam a ficar tão frias, porque o seu coração está disparado, o seu pulmão não consegue puxar o ar suficiente, porque você está respirando tão rápido que o seu cérebro não está sendo muito bem, como pode dizer, está recebendo oxigênio, não está sendo oxigenado o suficiente, e automaticamente você pode perder a consciência e desmaiar. Com direito à boca seca e formigamento nos membros do corpo. Agora, como que eu posso destruir um pouquinho esse medo e essa ansiedade? Antes de fazer uma apresentação, antes de comunicar com pessoas que vão me julgar, ou antes de apresentar uma ideia para o meu chefe, antes de falar com o professor, antes de estar em evidência. Primeiro, algumas pessoas optam pela yoga. Quer ficar, aí você vai entrar com o seu lado interior. Isso aqui eu não entendo porque eu não pratico yoga, mas tem pessoas que praticam yoga que funcionam. Respiração profunda. Você fecha a boca e respira pelo nariz e solta pela boca, mas você não vai estufar os seus pulmões, vai estufar, mas isso aqui seria uma aula mais presencial para vocês entenderem. Vocês tentariam respirar com um diafragma. Aonde vai ficar seu diafragma? Mas com um abdominal. É uma respiração mais abdominal do que torácica. Então você vai estufar, vamos colocar estufar sua barriga. Respirar. Quando você não mexe o seu peito e sim a barriga, você vai notar que depois de um certo tempo você vai perceber que a sua barriga vai começar a tonificar. Não é em todos os casos, ok? Mas auxilia também. Relaxamento. Como que eu vou relaxar, professor? Tem pessoas que ouvem música. Tem pessoas que bebem uma água gelada. Tem pessoas que vão conversar abobrinha com outras pessoas de uma forma que as deixem mais tranquilas. Outros têm o acompanhamento de profissionais, como um psicólogo, que quando ele vai fazer alguma apresentação, ele entra em contato com esse psicólogo e fala assim, vamos fazer uma apresentação, o que eu faço? Vai de outra forma. Ou tem pessoas que eu não coloquei aqui, mas pode entrar o lado religioso. Vai fazer uma reza, vai fazer uma oração, vai fazer um despacho, vai fazer alguma coisa. Então, automaticamente, você vai entrar com o seu lado religioso aqui para te auxiliar. Você vai se apoiar em alguma coisa. Eu sou ateu. Apoie-se em alguma coisa que te dê tranquilidade. Pensar numa pessoa e por aí vai. Ok? Beleza. Tipos de medo dentro da comunicação. Esse ponto aqui eu vou esperar para nós falarmos em uma próxima oportunidade. Semana que vem, na próxima quinta-feira, fiquem atentos no e-mail de vocês que eu vou fazer uma segunda parte. Porque como esse aqui é um pouquinho extenso, eu não vou entrar em tantos detalhes, ok?